Capítulo 9. Glina sinalizou para Hoyt e deixou os outros a cargo de King. Relanceou para a cozinha, para o corredor. Não fazia ideia de para onde Cian fora. Precisamos conversar em particular. Precisamos trabalhar. Não vou discutir esse assunto, mas eu e você precisamos analisar algumas coisas. A sós. Ele franziu a testa, mas concordou. Se ela queria privacidade, havia um lugar onde poderia garanti-la. Conduziu o caminho escada acima e continuou subindo até sua torre. Glina começou a andar pelo aposento. Examinou sua área de trabalho, seus livros e ferramentas. Foi até cada janela estreita, abriu os vidros, que já estavam lá desde a época de Hoyt, e fechou-os de novo. Bom, muito bom. Você vai dividir sua riqueza? O que queres dizer com isso? Preciso de um lugar para trabalhar. Mais do que isso, eu diria que preciso de um lugar para trabalharmos juntos. Não me olhe com essa cara. Balançou a mão para ele enquanto ia fechar a porta. Como seria essa cara? Uma do tipo: sou um feiticeiro solitário e não dou a mínima para bruxas. Estamos presos aqui, um com o outro e com o resto do pessoal também. De um jeito ou de outro, e só Deus sabe como, precisaremos nos tornar uma unidade, porque o Cian tem razão. Dirigiu-se novamente a uma das janelas e olhou para fora, para a escuridão perturbadora. Ele tem razão. Ela terá milhares em seu exército. Nunca olhei tão longe, nunca pensei em nada tão grande. Embora, meu Jesus, o que é maior que um apocalipse? Mas é claro, ela terá milhares. Nós temos meia dúzia. Está sendo como nos foi dito que seria, lembrou-a. Somos os primeiros, o círculo. Ela se virou, e embora seus olhos permanecessem inalterados, Hoyt viu o medo estampado neles, e a dúvida. Somos estranhos aqui, estamos muito longe do ponto de dar as mãos, formar um círculo e entoar algum feitiço de unificação. Não nos sentimos à vontade, nem confiamos uns nos outros. Temos, inclusive, ressentimentos, quando o assunto é você e seu irmão. Não tenho ressentimentos para com ele. É claro que tem. Ela alisou os cabelos para trás, e mais uma vez Hoyt percebeu sua frustração. Você sacou a espada contra ele algumas horas atrás. Achei que... Sei, e mais uma vez fico grata por ter corrido para me salvar. Seu tom de repúdio insultou o cavalheiro que havia dentro dele e o fez recuar. Não pare por isso, respondeu ele, numa voz rude. Se algum dia você realmente salvar a minha vida, minha gratidão será sincera, prometo. Mas sair correndo em socorro da donzela foi apenas uma desculpa para você brigar com seu irmão. E a resposta dele ao seu ataque é apenas uma desculpa para ele quase lutar com você. Eu sei disso, você sabe e ele também. Se esse é o caso, então não é necessidade de ficares falando sobre o assunto. Glimna se aproximou e ele viu, com certa satisfação, que não era o único que estava irritado. Você está aborrecido com ele, por ter se deixado assassinar. Pior ainda, por ele ter se deixado transformar. Ele está aborrecido com você, por tê-lo arrastado para essa batalha, e por forçá-lo a se lembrar de como era antes de Lilith fincar suas presas nele. Tudo isso é uma perda de tempo e energia. Portanto, ou a gente deixa esses sentimentos para lá, ou vai ter que utilizá-los. Porque do jeito que está, do jeito que nós estamos, ela vai nos matar, Hoyt, e eu não quero morrer. Se estás com medo... É claro que eu estou com medo. Você, por acaso, é algum bocó? Depois do que vimos e lidamos esta noite, seríamos uns pamonhas se não estivéssemos com medo. Pressionou as mãos sobre o rosto, tentando acalmar a respiração. Sei o que precisa ser feito, mas não sei como fazer. Nem você. Nenhum de nós sabe. Baixou as mãos e se aproximou dele. Vamos ser honestos aqui. Temos que contar uns com os outros, confiar uns nos outros. Portanto, vamos ser honestos. Somos poucos. Temos poderes, tudo bem. E temos nossas habilidades, mas somos poucos. Contra um número inestimável. Como vamos sobreviver? Mais ainda, como vamos vencer?
Reuniremos mais. Como? Ela levantou as mãos. Como? Nesta época, neste lugar, Hoyt, as pessoas não acreditam. Qualquer um que sair por aí falando abertamente sobre vampiros, feiticeiros, batalhas apocalípticas e missões dos deuses, ou é considerado excêntrico, ou, na melhor das hipóteses, é colocado num manicômio. Sentindo falta de contato físico, ela roçou as mãos no braço dele. Precisamos encarar os fatos. Não há nenhuma cavalaria chegando para nos resgatar. Nós somos a cavalaria. Tu me apresentas problemas, mas nenhuma solução. Pode ser, suspirou. Pode ser. Mas não há como encontrar soluções até delinearmos os problemas. Estamos numa desvantagem de número ridícula. Vamos lutar contra criaturas, na falta de uma palavra melhor, que só podem ser mortas de formas limitadas. Elas são controladas ou conduzidas ou guiadas por uma vampira que tem um poder imenso e, bem, uma sede imensa. Não sei muito sobre guerra, mas sei quando as perspectivas não me são favoráveis. Portanto, temos que equilibrar as chances. Ela falava com tanta sensatez e sangue frio que ele não podia discordar. O mero fato de falar sobre o assunto para ele já era um tipo de coragem. Como? Bem, não podemos sair por aí cortando milhares de cabeças. Isso não é nada prático. Então temos que encontrar uma forma de cortar a cabeça do exército. A dela. Se isso fosse tão simples assim, já teria sido feito. Se fosse impossível, não estaríamos aqui. Frustrada, ela deu um soquinho no braço dele. Trabalhe junto comigo, está bem? Não tenho escolha. Agora havia mágoa. Apenas uma sombra de mágoa nos olhos dela. Isso é mesmo tão desagradável assim para você? Sou tão desagradável assim? Não. E mais do que uma sombra de vergonha nos olhos dele. Desculpe. Não. Nada desagradável. Difícil. Perturbador. És perturbadora. A tua aparência, o teu cheiro, o teu jeito. Oh. Os lábios dela se curvaram lentamente num sorriso. Interessante. Não tenho tempo para ti neste sentido. Que sentido? Seja mais específico. Ela sabia que não era justo implicar com ele, tentá-lo, mas era um alívio simplesmente ser humana. Há vidas em risco. De que adianta viver sem sentimentos? Sinto alguma coisa por você. Você desperta alguma coisa em mim. Sim, é difícil e é perturbador, mas me diz que estou aqui e que há mais coisas além do medo. Preciso disso, Hoyt. Preciso de outros sentimentos além do medo. Ele levantou a mão para roçar os dedos no rosto dela. Não posso prometer te proteger, apenas tentar. Não estou pedindo para você me proteger, não estou te pedindo de nada por enquanto, além da verdade. Ele manteve a mão no rosto dela, elevando a outra para lhe moldurar a face enquanto abaixava a boca para beijá-la. Os lábios dela se abriram para ele convidativos, então ele os aceitou, precisando tanto quanto ela, sentir e saber, e ser humano. Seguiu-se um fervor lento no sangue, uma leve contração muscular, uma pequena pulsação dela e dele. Tão fácil, pensou ele, tão fácil mergulhar no calor e no macio, ser envolvido por ela, no escuro e se permitir esquecer, por um momento, por uma hora, tudo o que aguardava por eles. Glina deslizou os braços pelo corpo dele, puxando-o pela cintura, enquanto ficava na ponta dos pés para lhe alcançar melhor a boca. Ele provou de seus lábios e de sua língua, e da promessa neles contida. Tudo isso poderia ser dele. Quis acreditar mais do que tudo em que acreditara na vida. Os lábios dela moveram-se sobre os dele, formando seu nome. Uma vez, depois duas. Uma fagulha acendeu, ardeu até chiar. O calor percorreu a pele de Hoyt, queimou seu coração. Atrás deles, o fogo que antes ardera em brasa fulgurava como uma dúzia de tochas. Ele a afastou, as mãos ainda em suas faces. Podia ver o fogo dançando em seus olhos. A verdade no que dizes, sussurrou ele, mas não sei o que é. Nem eu, mas me sinto melhor assim, mais forte. Olhou para fogo. Somos mais fortes juntos. Isso quer dizer alguma coisa. Ela recuou. Vou trazer minhas coisas para cá e iremos trabalhar juntos, descobrir o que isso significa.
Acha que dormirmos juntos é a resposta? Talvez, ou talvez uma delas, mas ainda não estou pronta para dormir com você. Meu corpo está, admitiu ela, mas minha mente não. Quando me entrego a alguém, para mim é um compromisso, e dos grandes. Nós dois já firmamos compromissos muito sérios. Precisamos ter certeza de que estamos prontos para dar mais de nós. E então, o que foi isso? Contato, disse ela calmamente. Conforto. Estendeu a mão para ele. Conexão. Vamos fazer magia juntos, Hoyt. Magia séria. Isso é tão íntimo quanto o sexo. Vou pegar as coisas de que preciso e trazer aqui para cima. As mulheres, pensou ele, eram criaturas poderosas e místicas, mesmo sem bruxaria. Adicione mais essa dose de poder a elas e os homens se verão em uma séria desvantagem. Não estava o perfume dela ainda em seu corpo e o gosto dela ainda em seus lábios? Armas femininas, concluiu ele. Da mesma forma que escapar sorrateiramente também constituía um tipo de arma. Ele faria bem em se armar contra aquele tipo de coisa. Ela pretendia trabalhar ali, na torre dele, ao lado dele. E isso fazia muito, muito sentido. Mas como um homem poderia trabalhar quando seus pensamentos insistiam em vagar para a boca de uma mulher, ou para sua pele, para seus cabelos, sua voz? Talvez fosse sábio fazer uso de uma barreira, pelo menos temporariamente. Hoyt foi para a própria mesa de trabalho e preparou-se para fazer exatamente isso. Suas poções e feitiços terão que esperar, Cian disse à porta. Assim como o romance. Não estou acompanhando teu raciocínio. Hoyt continuou a trabalhar. Passei pela glina na escada. Sei quando uma mulher foi tocada por um homem. Pude sentir o teu cheiro nela. Não que eu te culpe, Cian acrescentou com uma voz arrastada, enquanto entrava e andava pelo quarto. Bruxinha sexy essa que você tem. Gostosa, acrescentou ele diante do olhar petrificado do irmão. Atraente. Vá para a cama com ela se quiser, porém mais tarde. Quem eu levo para a cama e quando em nada interessa a ti. Quem, com certeza não, mas quando é outro assunto. Vamos usar o salão principal para treinos de combate. O King e eu já começamos a arrumá-lo. Não pretendo acabar com uma estaca no coração só porque você e a Ruiva estão ocupados demais para treinar. Isso não será um problema. Não pretendo deixar que seja. Os recém-chegados são entidades desconhecidas. O homem luta muito bem com a espada, mas protege demais a prima. Se ela não puder encarar uma batalha, precisamos achar outra utilidade para ela. É função tua fazer com que ela se torne capaz de enfrentar uma batalha. Vou treiná-la, prometeu Cian, assim como o resto de vocês. Mas vamos precisar de mais do que espadas e estacas, mais do que músculos. E teremos, deixe comigo, Cian, respondeu ele, antes que o irmão pudesse sair do quarto. Alguma vez voltaste a vê-los? Ficaste sabendo como eles viveram? O que aconteceu com eles? Ele não precisou ser informado de que o irmão se referia à família deles. Eles viveram e morreram como todos os humanos. Isso é tudo o que são para ti? Sombras, é isso que eles são. Tu os amaste uma vez. Meu coração também já pulsou uma vez. É esta a medida do amor? Uma pulsação? Nós podemos amar, até nos podemos amar, mas amar um humano? Cian balançou a cabeça. Somente sofrimento e tragédia se seguiriam. Os seus pais foram os pais de quem eu era. Lilith me fez quem sou hoje. O que sentes? E sentes amor por ela? Por Lilith? Seu sorriso foi lento e pensativo e desprovido de humor. Do meu jeito, mas não se preocupe. Isso não vai me impedir de destruí-la. Vamos descer e ver o que você é capaz. 2 horas de luta de faca todos os dias, anunciou Cian, quando estavam todos reunidos. 2 horas de manejo de armas, todos os dias. 2 horas de resistência e 2 de artes marciais. Vou treinar com vocês aqui durante a noite. O King vai assumir o comando durante o dia, quando vocês poderão treinar ao ar livre. Também precisamos de tempo para estudar e elaborar estratégias, observou Moira.
Então faça isso. Eles são mais fortes do que você e mais violentos do que podem imaginar. Sei o que eles são. Cian simplesmente relanceou para ela. Acha que sabe. Já havias matado algum vampiro antes de ontem à noite? Quis saber ela. Já, matei mais de um. No mundo de onde venho, aqueles que matam seus semelhantes são vilões e proscritos. Se eu não os tivesse matado, você estaria morta. Ele se moveu com tanta rapidez que ninguém teve a chance de reagir. Estava atrás de Moira, um braço em torno de sua cintura e uma faca em seu pescoço. É claro que eu não precisaria da faca. Não ouses tocar nela. Larkin pôs a mão no cabo da própria faca. Não ouses pôr as mãos nela. Faça-me parar. Cian convidou e o jogo de faca e jogou a faca para o lado. Acabei de quebrar o pescoço dela. Ele pôs as mãos em cada lado da cabeça de Moira e lhe deu um leve empurrão, que a mandou cambaleante para onde estava Hoyt. Venha se vingar de mim, ataque-me. Não atacarei o homem que lutou ao meu lado. Não estou do seu lado agora, estou? Mostre-me um pouco de coragem. Ou os homens de Gael não têm nenhuma. Temos de sobra. Larkin sacou a faca, abaixou-se e começou a cercar. Não brinque com isso, implicou Cian. Estou desarmado. Você está com uma vantagem. Use-a rápido. Larkin investiu, armou o golpe e atacou com a faca. E se viu caído de costas, a faca rodopiando no chão. Primeira lição. Você nunca tem vantagem em relação a um vampiro. Larkin sacudiu os cabelos para trás e abriu um sorriso. És melhor do que eles. Consideravelmente. Satisfeito, Cian estendeu a mão e ajudou Larkin a se levantar. Vamos começar com algumas manobras básicas. Ver do que vocês são capazes. Escolham um oponente. Vocês têm 1 minuto para derrubar esse oponente, sem armas. Quando eu gritar troca, escolham outro. Sejam rápidos e determinados. Agora. Ele observou o irmão hesitar e a bruxa virar-se para ele, usando o corpo para desequilibrá-lo, e em seguida enganchar o pé debaixo dele e fazê-lo cair. Prática de defesa pessoal, informou Glina. Moro em Nova York. Enquanto ela ria, Hoyt empurrou o pé dela, tirando-o do chão, e ela caiu sentada com força no piso de tábuas corridas. Ai! Primeiro pedido. Espalhar colchonetes pelo chão. Troca. Eles se mexeram. Fizeram manobras, agarraram-se, e foi mais jogo e competição do que treino. Ainda assim, pensou Glina, ela teria sua cota de hematomas. Ela encarou Larkin, sentiu que ele estava hesitando. Então lhe lançou um sorriso sensual, e quando o riso iluminou os olhos dele, Glina o virou por cima do ombro. Desculpe, gosto de ganhar. Troca. O corpãozinho de King preencheu sua visão, e ela olhou para cima, até encontrar seus olhos. Eu também, disse ela. Glina agiu por instinto, um movimento de mãos, um feitiço rápido. Quando ele sorriu, apático, ela lhe tocou o braço. Por que você não se senta? Claro. Quando ele obedeceu, ela olhou à volta e viu Cian a observar, e ficou ruborizada. Com certeza isso foi contra as regras, e acho pouco provável que eu consiga dar uma enrolada dessas no fervor da batalha, mas acho que deveria valer. Não há regras. Ela não é a mais forte, gritou Cian. Não é a mais rápida, mas é mais inteligente do que todos vocês. Usa truques e sabedoria, assim como músculos e velocidade. Fortaleça-se, recomendou a Glina. Seja mais rápida. Pela primeira vez ele sorriu. E pegue uma espada. Vamos começar com as armas. Até o final da hora seguinte, Glina suava em bicas. O braço que segurava a espada doía, como um dente cariado, desde o ombro até o pulso. A excitação do trabalho, de estar fazendo algo tangível de verdade, há muito tempo se transformara em extrema exaustão. Achei que estava em boa forma, reclamou Moira. Todas aquelas horas de pilates, yoga e levantamento de peso. E daria no mesmo se eu tivesse falado com você em línguas. Está se saindo bem. Moira, por sua vez, sentia-se fraca e desajeitada. Mal estou me aguentando de pé. Faço exercícios regularmente, exercícios físicos pesados, e isso aqui está me deixando mole. E você parece arrasada. Foi um dia muito longo e muito difícil. Isso para dizer o mínimo. Senhoritas, sinto interromper, mas será que poderiam se unir a nós?
Ou será que pretendem se sentar e ficar falando sobre moda? Glina agarrou sua garrafa de água. São quase 3 horas da manhã, disse para Cian. Uma hora meio arriscada para sarcasmo. É a hora preferida do inimigo. Pode ser, mas nem todos nós estamos acostumados com esse horário. Além do mais, Moira e Larquim fizeram uma viagem longa e tiveram que lidar com uma recepção nada agradável. Precisamos praticar, você está absolutamente certo. Mas, se não descansarmos, não vamos nos fortalecer. E com certeza não vamos ficar mais rápidos. Olhe para ela, pediu Glina. Ela mal consegue ficar de pé. Estou bem, Moira disse em seguida. Cian olhou-a demoradamente. Então podemos culpar a fadiga por seu descuido com a espada e por sua forma deplorável. Sou bastante hábil com a espada. Quando ameaçou sacá-la, com olhos febris, Larquim precipitou-se, bateu com a mão em seu ombro e o apertou. Muito hábil de verdade. Assim provou mais cedo esta noite, mas a espada não é a arma da escolha de minha prima. Oh! Um enfado exagerado compôs esta última sílaba. Ela é uma arqueira extremamente habilidosa. Ela poderá nos fazer uma demonstração amanhã, mas por enquanto... Posso fazer isso agora, abra as portas. O tom de comando na voz de Moira fez com que Cian levantasse as sobrancelhas. Você não reina aqui, rainhazinha. Nem tu. Ela saiu a passos largos, pegou o arco e a aljava. Vamos abrir a porta ou eu mesma irei? Você não deveria sair. Ele tem razão, Moira, comentou Glina. Não preciso sair. Larquim, se puderes fazer a gentileza. Larquim foi até as portas e as abriu para o amplo terraço à frente. Moira engatou a flecha enquanto se dirigia à soleira. Acho que o carvalho. Sim, aproximou-se, enquanto os outros se uniram em torno deles. Não tão longe assim. Ela não está se referindo a este aqui perto, disse Larquim gesticulando, mas aquele ali, à direita das cocheiras. O galho mais abaixo. Eu mal posso vê-la, comentou Glina. Consegues vê-lo? Moira perguntou a Cian. Perfeitamente. Ela levantou o arco, firmou-o, mirou e deixou a flecha voar. Glina ouviu o zunido e então um baque abafado quando a flecha acertou o alvo. Uau, temos um Robin Hood. Bela pontaria, disse Cian, com um tom ameno de voz, virando-se em seguida para retirar-se. Sentiu o movimento antes mesmo de ouvir o comando severo de seu irmão. Quando se virou, Moira tinha outra flecha armada e apontada para ele. Cian pressentiu King pronto para correr e levantou a mão para detê-lo. Certifique-se de acertar o coração, avisou a Moira. Caso contrário, irá apenas me aborrecer. Deixe, disse bruscamente para Hoyt. A escolha é dela. O arco tremeu por um momento. Em seguida, Moira o abaixou. Abaixou os olhos também. Preciso dormir, desculpe. Preciso dormir. É claro que precisa. Glina tirou o arco de sua mão e o pôs de lado. Vou te levar lá para baixo, arrumar as coisas para você. Ao conduzir Moira para fora, Glina lançou um olhar tão afiado quanto a flecha para Cian. Desculpe, Moira, disse novamente. Estou envergonhada. Não fique. Você está extremamente cansada, sobrecarregada. Extremamente tudo. Todos nós estamos. E isso mal começou. Algumas horas de sono é tudo de que precisamos. Eles precisam. Eles dormem? Glina entendeu o que ela queria dizer. Os vampiros. Cian. Sim, parece que sim. Eu gostaria que fosse de manhã e eu pudesse ver o sol. Eles se arrastam de volta para os seus buracos quando chega o sol. Estou cansada demais para pensar. Então não pense. Aqui, tire a roupa. Acho que perdi meu alforje na floresta. Não tenho uma camisola. Vamos encontrá-lo amanhã. Pode dormir sem roupa. Quer que eu fique aqui um pouco com você? Não, obrigada. Lágrimas brotaram e foram contidas. Estou agindo como uma criança. Não, apenas como uma mulher exausta. Estará melhor pela manhã. Boa noite. Glina pensou em voltar lá para cima, mas simplesmente virou para o seu quarto. Não daria a mínima se os homens achassem que estava deixando de cumprir sua obrigação. Ela queria dormir. Os sonhos a perseguiram por entre os túneis da caverna da vampira, onde os gritos dos torturados eram como cortes à faca em sua mente e em seu coração.
Para onde quer que se virasse, no labirinto, cada vez que corresse para a abertura escura como uma boca esperando para devorá-los, os gritos a seguiam. E pior do que os gritos, ainda pior, eram as risadas. Os sonhos a assombraram ao longo da costa rochosa de um mar borbulhante, onde relâmpagos vermelhos cortavam o céu enegrecido, o mar enegrecido. Ali o vento a castigava, ali as pedras erguiam-se pontiagudas do solo, para lhe cortar as mãos, os pés, até ambos ficarem ensanguentados. Assombravam-na para dentro da floresta densa, que cheirava a sangue e morte, onde as sombras eram tão espessas que ela podia senti-las roçando em sua pele como dedos frios. Podia ouvir o que aguardava ansiosamente sua chegada, com um adejar estalado de asas, o rastejar desagradável das cobras, o arranhar traiçoeiro de garras na terra. Ouviu o lobo uivar, e seu uivo era de fome. Estavam por toda parte para onde olhasse, e ela ainda tinha consigo, a não ser as mãos vazias e um coração acelerado. Ainda assim correu às cegas, o grito entalado na garganta que ardia. Ela irrompeu das árvores para o rochido que se erguia acima do mar revolto. Logo abaixo, as ondas açoitavam as rochas, que se elevavam afiadas como navalhas. De alguma forma, em seu terror, ela correra em círculos, retornando para cima da caverna que possuía algo que até a morte temia. O vento a açoitava e o poder se ovava com ele, o poder dele, o poder puro e quente do feiticeiro. Ela estendeu a mão para ele, esforçou-se para tocá-lo, mas ele se esvaiu por seus dedos trêmulos e deixou-a só consigo mesma. Quando virou-se, Lilith estava de pé, majestosa em seu vestido vermelho, sua beleza luminosa em contraste com o veludo negro da noite. De cada lado seu havia um lobo negro, excitado para pegar a presa. Lilith passou a mão pelo lombo dos lobos, mãos que reluziam com anéis. E quando sorriu, Glina sentiu um aperto terrível na barriga, um desejo profundo e terrível. O demônio ou o azul profundo do mar. Com uma gargalhada, Lilith estalou os dedos para os lobos se sentarem. Os deuses nunca oferecem escolhas decentes aos seus servos, não é mesmo? Tenho escolhas melhores. Você é a morte. Não, não sou. Eu sou a vida. É aí que eles mentem. Eles são a morte. Carne e osso se decompondo na terra. O que eles dão ultimamente? 75? 80 anos? Que pouco, que limitante. Ficarei satisfeita com o que me for dado. Então és uma tola. Acho-te mais esperta do que isso, mas prática. Sabes que não podes ganhar. Já estás cansada, preocupada, já estás questionando, e eu te farei uma saída e algo mais, tantas coisas mais. Ser como você? Caçar e matar, beber sangue? Como se fosse champanhe. Ah, o primeiro gole. Sinto inveja de ti por isso. Aquele primeiro sabor, o momento em que tudo passa, menos a escuridão. Gosto de sol. Com toda essa brancura? Perguntou Lilith com uma risada divertida. Irias fritar como bacon depois de uma hora na praia. Vou te mostrar o frescor, a frieza, a escuridão fria. Ela já está dentro de ti, esperando apenas para ser acordada. Podes sentir? Porque podia, tudo o que Glina fez foi balançar negativamente a cabeça. Mentirosa! Se vieres para mim, Glina, ficarás do meu lado. Eu te darei vida, vida eterna, beleza e juventude eternas, poder muito além do que te deram. Irás governar o teu próprio mundo, e te darei isso, um mundo só para ti. Por que você faria isso? Por que não? Terei tantos, e eu gostaria da companhia de uma mulher como tu. O que são os homens, na verdade, além de ferramentas para nós? Se os quiser, tu os terá. É um belo presente o que te ofereço. É a condenação o que me oferece. Sua risada era cadenciada e sedutora. Os deuses assustam as crianças com conversas sobre inferno e condenação. Usam isso para dominá-las. Pergunte a Cian se ele trocaria sua existência, sua eternidade, sua bela juventude e seu corpo gracioso pelas correntes e amarras da mortalidade. Nunca, eu te garanto.
Venha, venha comigo e te darei o prazer além do prazer. Quando ela se aproximou, Glina ergueu as 2 mãos, extraiu o que pôde de seu sangue congelado e esforçou-se para formar um círculo protetor. Lilith simplesmente estendeu a mão. O azul suave de suas íris começou a se tornar vermelho. Achas que uma magicazinha insignificante dessas vai me deter? Já bebi o sangue de feiticeiros, já me deleitei com bruxas. Eles estão todos dentro de mim, como tu estarás. Venha de boa vontade, e terás a vida. Lute e terás a morte. Ela se aproximou, e os lobos se levantaram à espreita. Glina sentiu o puxão atraente, glorioso e escuro, um puxão puro e simples subindo pela barriga. Parecia que a pulsação de seu sangue respondia àquele chamado. Eternidade e poder, beleza, juventude, tudo por um só momento. Tinha apenas que estender a mão. O triunfo iluminou os olhos de Lilith, fazendo-nos arder em brasa. Suas presas reluziram quando ela sorriu. Lágrimas escorreram pelas faces de Glina quando ela se virou, quando pulou para o mar e para as rochas, quando escolheu a morte. Um berro ecoou em sua cabeça, quando se sentou subitamente na cama. Não era o seu próprio berro, sabia que não era seu, era o de Lilith, um berro de fúria. Ofegante, Glina levantou-se apressadamente da cama, puxando o cobertor com ela. Saiu correndo, tremendo de terror e frio, os dentes batendo. Percorreu o corredor, como se os demônios ainda estivessem atrás dela. O instinto a levou para o único lugar em que se sentia segura. Hoyt acordou de um sono profundo, com os braços em torno de uma mulher nua e apavorada. Mal pôde vê-la no escuro, que precedia o amanhecer, mas conhecia seu perfume e seu corpo. O que houve? O que aconteceu? Ele começou a empurrá-la para o lado, para pegar a espada ao lado da cama, mas ela se agarrou a ele como era em um carvalho. Não, não saia. Espere. Por favor, espere. Estás gelada. Ele puxou o cobertor, tentando encontrar uma forma de aquecê-la, tentando encontrar uma forma de pensar claramente. Foste lá fora? Minha nossa! Fizeste algum feitiço? Não, não, aconchegou-se a ele. Ela veio. Ela entrou na minha cabeça, no meu sonho. Não foi um sonho, foi real. Só pode ter sido real. Para. Para com isso. Ele a segurou firme pelos ombros. Glina. A cabeça dela tombou para trás. A respiração saiu intercortada. Por favor, estou com tanto frio. Fica calma agora, calma. O tom de voz e o toque de seus dedos a acalmaram, enquanto enxugava as lágrimas de suas faces. Envolveu-a melhor com o cobertor e a puxou para mais perto. Foi um sonho, um pesadelo, nada mais do que isso. Não foi. Olhe para mim. Glina elevou a cabeça de forma que ele pudesse ver seus olhos. Não foi só um sonho. Não, percebeu ele. Viu que não havia sido apenas um sonho. Então me fale sobre ele. Ela estava dentro da minha cabeça. Ou puxou uma parte de mim para fora de meu corpo, do mesmo jeito que aconteceu quando você estava na floresta ferido, com lobos do lado de fora do seu círculo, tão real quanto aquilo. Você sabe que aquilo foi real. Sim, foi real. Eu estava correndo, começou. E lhe contou tudo. Ela tentou te atrair. Agora pense. Por que não agiria assim, a não ser que soubesse como és forte, a não ser que soubesse que poderias feri-la? Eu morri. Não morreste. Não, não morrestes, está aqui. Fria. Ele esfregou seus braços, suas costas. Será que algum dia seria capaz de aquecê-la de novo? Mãos viva e aqui, a salvo. Ela era linda, atraente. Não me sinto atraída por mulheres, se é que você me entende, mas me senti atraída por ela, e parte disso foi sexual. Mesmo apavorada, eu a desejei. A ideia dela me tocando, me possuindo, foi sedutora. É um tipo de transe, mais nada. E tu não permitiste, não ouviste e não acreditaste. Mas eu ouvi, Hoyt, e uma parte de mim acreditou sim. Uma parte de mim quis o que ela ofereceu. Quis muito. Viver para sempre com todo aquele poder. Eu pensei lá no fundo. Eu pensei. Sim. Ah, pensei. Por que não? E dar as costas para isso, eu quase não consegui. Dar as costas para isso foi a coisa mais difícil que eu já fiz. Ainda assim tu fizeste.
Desta vez. Todas as vezes. Eram os seus rochedos. Eu te sentia ali, mas não pude te alcançar. Eu estava sozinha, mais sozinha do que jamais estive. Em seguida, estava caindo e fiquei ainda mais sozinha. Não estás sozinha aqui. Ele pressionou os lábios contra a testa dela. Não estás sozinha, está? Não sou covarde, mas estou com medo. E o escuro? Ela tremeu. Olhou para o quarto. Estou com medo do escuro. Ele voltou a atenção para a vela, ao lado da cama, para as lenhas na lareira, acendendo todas elas. Já vai amanhecer. Aqui, veja. Ele a tomou nos braços. Saiu da cama com ela para conduzi-la até a janela. Agora olhe. Olhe para o leste. O sol está nascendo. Ela viu a luz, uma bola dourada baixa no céu, e a bola gelada dentro dela começou a ceder. Manhã, murmurou ela. Já é quase de manhã. Ganhaste a noite e ela perdeu. Venha, precisas dormir mais. Não quero ficar sozinha. Não vais ficar. Ele a levou de volta para a cama, puxou-a para perto de si. Como ela ainda tremia e como ele conseguiria tranquilizá-la, passou a mão pela cabeça dela e gentilmente induziu-a ao sono. Capítulo 10. Ela acordou com a luz do sol deslizando por seu rosto. E acordou sozinha. Ele havia apagado as velas, mas deixara o fogo ardendo baixo na lareira. Gentil da parte dele, pensou Glina, ao se sentar na cama e puxar o cobertor até os ombros. Ele fora amável e muito gentil, e lhe dera exatamente o conforto e a segurança de que ela precisara. Não obstante, a onda de vergonha chegou primeiro. Correra para ele como uma criança histérica que fugia de um monstro dentro do armário, soluçante, trêmula e inocente. Não fora capaz de enfrentar a situação e procurara por outra pessoa, por ele, para salvá-la. Orgulhava-se de sua coragem e de sua sabedoria, mas não fora capaz de enfrentar seu primeiro encontro com Lilith. Faltou-lhe determinação, pensou ela contrariada, e a mágica contundente. O medo e a tentação a enfraqueceram. Não, pior ainda, pensou. O medo e a tentação a congelaram dentro de si, lá no fundo onde não fora capaz de alcançá-las. Agora, em plena luz do dia, podia ver como fora tola, como fora estúpida, como fora fácil. Nada fizera para se proteger antes, durante ou depois. Correra pelas cavernas, pela mata, pelo rochedo, porque eles queriam que ela corresse e deixara o terror bloquear tudo, exceto sua necessidade desesperada de escapar. Este foi um erro que ela não cometeria de novo. Também não iria ficar parada se lamentando, não por causa de algo que já havia acontecido. Levantou-se, enrolou-se no cobertor e espiou para fora do corredor. Não viu ninguém, não ouviu nada e sentiu-se aliviada. Não queria conversar com ninguém até se controlar. Banhou-se, vestiu-se e tomou grande cuidado com a maquiagem. Pendurou brincos de âmbar nas orelhas para lhe darem força. E quando fez a cama, espalhou ametistas e alecrim debaixo do travesseiro. Após acender uma vela, dentre as que havia levado, colocou-a ao lado da cama. Naquela noite, quando se preparasse para dormir, iria consagrar a vela com óleo e repelir Lilith e seus semelhantes de seus sonhos. Também prepararia uma estaca e pegaria uma espada no depósito de armas. Não ficaria mais indefesa e aberta de novo. Antes de sair do quarto, deu uma olhada demorada no espelho. Parecia alerta e capaz. Seria forte. Por considerá-la o coração de toda a casa, foi primeiro à cozinha. Alguém havia feito café e pelo processo de eliminação, calculou que tivesse sido King. Havia evidências de que alguém comera ali. Podia sentir o cheiro de bacon, mas não havia ninguém por perto e nenhum prato na pia. Foi um pequeno conforto saber que quem quer que tivesse comido, ou pelo menos quem quer que tivesse cozinhado, tivesse também deixado tudo em ordem. Não gostava de viver em meio à bagunça, mas também não ficara responsável por todos os afazeres domésticos. Serviu-se de uma xícara de café do bule e distraiu-se com a preparação do desjejum. Contudo, tanto ainda restava do sonho dentro dela que a sensação de estar sozinha na casa era desconfortável.
Sua própria escolha foi a biblioteca, que ela imaginou como a principal artéria do coração. Chegando lá com certo alívio, encontrou Moira. Ela estava sentada no chão, em frente à lareira, cercada de livros. Até mesmo aquela hora estava curvada sobre um deles, como uma colegial estudando para uma prova. Usava uma túnica de cor areia, calças marrom e botas de montaria. Ergueu os olhos quando Glynn entrou e lhe ofereceu um sorriso tímido. Bom dia. Bom dia, está estudando? Estou. A timidez desaparecera, de forma que aqueles olhos cinzentos se iluminaram. Este é o cômodo mais maravilhoso da casa, não achas? Temos uma biblioteca enorme lá em Gael, no castelo, mas esta aqui rivaliza com ela. Glina se pôs de cócoras. Bateu com o dedo em um livro grosso como um tijolo, gravado em baixo relevo, em uma capa de couro enrugada. Constava uma única palavra: vampiros. Pesquisando? Perguntou ela. Estudando o inimigo? É sábio saber o máximo de tudo que se puder. Nem todos os livros que li até agora concordam em todos os aspectos, mas há um consenso em algumas partes. Você poderia perguntar ao Cian. Imagino que ele possa te responder qualquer coisa que queira. Gosto de ler. Glina limitou-se a concordar. Onde você conseguiu as roupas? Ah, saí cedo hoje de manhã e encontrei meu alforje. Sozinha? Eu estava segura, já que fui pelo caminho iluminado. Eles não podem sair à luz do sol. Olhou para as janelas. Nada restou do que nos atacou ontem à noite, nem as cinzas estavam lá. Onde estão os outros? Hoyt subiu para a torre para trabalhar, e King disse que iria à cidade para comprar mantimentos, uma vez que somos mais agora. Nunca vi um homem tão grande. Ele cozinhou para nós e fez suco de uma fruta. Laranja. Achei maravilhoso. Achas que posso levar algumas sementes de laranja quando voltarmos para Gael? Não vejo por que não. E os outros? Larquim, acredito eu, ainda está dormindo. Ele costuma evitar as manhãs como se elas fossem uma praga. Dá para achar que um vampiro está no quarto dele. Moira passou o dedo pela palavra escrita na capa do livro. Por que ele está entre nós? Não consigo encontrar nada nos livros que explique isso. Então, acredito que nem tudo possa ser encontrado nos livros. Tem mais alguma coisa que você precise saber? Não, obrigada. Vou pegar alguma coisa para comer e depois subir para trabalhar. Acredito que na hora em que King voltar, iremos começar com a sessão de tortura que ele tiver em mente. Glina, eu queria te agradecer pela noite passada. Eu estava tão cansada, tão aborrecida. Sinto-me tão deslocada. Eu sei, Glina pôs a mão sobre a de Moira. Acho que, de certa forma, todos nós nos sentimos assim. Talvez isso faça parte do plano. Tirar-nos de nosso lugar. Colocar-nos juntos para que nos encontremos. Encontremos o que existe dentro de nós, individualmente e juntos, para lutar contra essa coisa. Ela se levantou. Até a hora de partir, teremos que fazer deste lugar o nosso lar. Glina deixou Moira com os livros e voltou para a cozinha. Lá encontrou o que sobrara de pão preto e passou manteiga em uma fatia. Até parece que iria se preocupar com calorias nessa altura dos acontecimentos. Saiu comendo pão enquanto subia as escadas para a torre. A porta estava fechada. Quase chegou a bater, quando se lembrou de que lá também era sua área de trabalho, e não mais o domínio solitário de Hoyt. Sendo assim, equilibrou a fatia de pão sobre a caneca e abriu a porta. Ele vestia uma camisa de cor de brim desbotado, calçadinhos preta e botas amarradas, e ainda assim tinha a aparência de feiticeiro. Não apenas por causa dos cabelos negros, fartos e esvoaçantes, pensou ela, ou aqueles olhos azuis intensos, mas por causa do poder que se ajustava a ele com mais naturalidade do que as roupas emprestadas. A irritação foi a primeira coisa a passar por seu rosto quando olhou de relance para ela. Glina imaginou se aquilo seria comum, aquele breve incômodo por ter sido interrompido ou perturbado. Então o rosto se suavizou e ela percebeu que era cuidadosamente analisada. Então estás aqui. Parece que sim. Ele voltou ao trabalho, despejando um líquido de cor do vinho
do porto em um tipo de proveta para um frasco. King saiu para buscar provisões. Foi o que me disseram. Encontrei com Moira na biblioteca. Pelo que parece, ela está lendo todos os livros de lá. Aquilo iria ser esquisito, percebeu ela, enquanto ele continuava a trabalhar em silêncio. Melhor deixar para lá. Eu ia me desculpar por ter te incomodado ontem à noite, mas não seria muito sincero. Ela aguardou o tempo de uma pulsação, então de duas, até ele parar o que estava fazendo e lhe dirigir a atenção. Esta é a hora em que você deveria dizer para eu não me preocupar, pois com certeza está tudo bem. Eu só estava assustada e aborrecida. O que não deixaria de ser verdade. Certo, mas como nós dois sabemos de que tudo o que passou, ainda assim, não seria muito sincero. Portanto, não vou pedir desculpas, mas vou te agradecer. Não é necessário. É sim. Para mim é em vários aspectos. Você estava lá quando eu precisei e me acalmou. Me fez sentir segura. Me mostrou o sol. Ela soltou a caneca de forma que as mãos ficaram livres quando se aproximou dele. Pulei para a sua cama no meio da noite, nua. Estava vulnerável, histérica e indefesa. Não acho que a última seja verdade. Naquele momento era. Não ficarei assim de novo. Você poderia ter se aproveitado de mim. Nós dois sabemos disso. Seguiu-se um longo silêncio, que afirmou aquela simples verdade com mais veracidade do que qualquer palavra. E que tipo de homem seria eu, se tivesse me aproveitado de ti numa hora como aquela? Se tivesse usado o teu medo para satisfazer minhas próprias necessidades? Um homem diferente do que você é. Me sinto grata por você ser assim. Ela fez a volta na mesa, ficou na ponta dos pés para lhe beijar as faces. Estou muito grata. Você me deu tranquilidade, Roy, e me fez dormir. E deixou o fogo aceso. Não vou me esquecer. Estás melhor agora. Sim, estou melhor agora. Fui pega desprevenida e não ficarei assim de novo. Não tomei precauções, nem a mais simples, porque estava cansada. Ela foi até o fogo, que ele mantinha baixo. Negligência da minha parte. É, foi. Glina inclinou a cabeça e sorriu para ele. Você me desejou? Ele voltou a trabalhar. Não é esse o ponto. Vou considerar isso como um sim, e prometo que da próxima vez em que pular para a sua cama não estarei histérica. A próxima vez que pulares para minha cama, não te farei dormir. Ela soltou uma risada. Bem, que bom que a gente se entende. Não sei se te entendo, mas isso não me faz parar de te querer. De qualquer forma, a recíproca é verdadeira, mas acho que eu estou começando a entender. Vieste aqui para trabalhar ou apenas para me distrair? Acho que as duas coisas. Assim que eu terminar de te distrair, vou perguntar no que está trabalhando. Num escudo. Intrigada, ela se aproximou. Mais ciência do que feitiçaria. Elas não são exclusivas, mas interligadas. Concordo. Glina cheirou a proveta. Um pouco de sálvia, concluiu, e cravo. O que você usou para dar liga? Pode ir, Ágata. Boa escolha. Que tipo de escudo está querendo fazer? Contra o sol para Cian. Glina olhou de relance para ele, mas não correspondeu. Sei. Nós corremos o risco de sermos atacados ao sair à noite. Ele morre caso se expuser a sol. Mas se tivesse um escudo, poderíamos trabalhar e treinar com mais eficiência. Se tivesse um escudo, poderíamos caçá-los durante o dia. Ela nada disse por um momento. Sim, estava começando a entendê-lo. Ali estava um homem muito bom. Um que se encontrava dentro dos mais altos padrões. Portanto, tinha o direito de ser impaciente, irritadiço e até mesmo autocrático. E amava muito o irmão. Você acha que ele sente falta do sol? Rod suspirou. Tu não sentirias? Ela levou a mão ao braço dele. Um bom homem, pensou novamente. Um homem muito bom, que pensava no irmão. O que posso fazer para ajudar? Talvez eu também esteja começando a te entender. Só isso? Tens o coração aberto. Rod olhou para ela. O coração aberto e a mente sempre disposta. É difícil resistir a eles. Ela tirou a proveta das mãos dele e a pôs sobre a mesa. Me dê um beijo. Nós dois queremos que isso aconteça, e está ficando difícil trabalhar assim. Me dê um beijo, Roy, para a gente se acalmar.
Um vestígio do que poderia ser diversão, apenas um pequeno vestígio, permeou sua voz. Um beijo irá nos acalmar? Não vamos saber até tentar. Ela pousou as mãos nos ombros dele e deixou os dedos brincarem com seus cabelos. Tudo o que sei é que nesse exato momento não consigo pensar em mais nada. Portanto, faça-me o favor. Beije-me. Um favor, então. Os lábios dela eram macios, um calor maleável sobre os dele. Hoyt agiu com gentileza, abraçando-o, provando de sua boca de forma como desejara fazer na noite anterior. Passou a mão pelos cabelos dela, pela extensão de suas costas, até que o corpo dela misturou-se aos seus sentidos, junto com seu sabor e perfume. O que estava dentro dele abriu-se e fluiu. Glina roçou os dedos pelo contorno marcado de seus maxilares e se entregou inteiramente ao momento, ao conforto e ao prazer, e à onda de calor que ardia sob ambos. Quando os lábios dele se separaram, ela pressionou o rosto ao dele e assim ficou por um momento. Estou me sentindo melhor, disse a ele. E você? Também. Ele recuou e levou a mão dela aos lábios. E creio que precisarei ser acalmado de novo. Em nome do trabalho. Ela riu encantada. Qualquer coisa que eu possa fazer pela causa. Eles trabalharam juntos por mais de uma hora, mas, cada vez que expunham a poção ao sol, ela fervia. Um feitiço diferente, sugeriu Glina. Não, precisamos do sangue dele. Hoyt olhou para ela por cima da proveta. Para a poção propriamente dita e para testá-lo. Glina refletiu. Você pede a ele. Ouviu-se uma batida na porta e em seguida King a abriu. Usava calça de camuflagem e uma camisa verde-oliva. Amarrava os dreadlocks num rabo de cavalo despenteado e grosso. E sozinho, pensou Glina, já parecia um exército. A hora da mágica acabou. Para fora. Olha, hora da malhação. Se King não for um treinador de exército em outra encarnação, seu karma estava perdendo o bonde. O suor escorreu pelos olhos de Glina quando ela atacou o boneco de palha que Larkin fizera e depois enrolara num pedaço de pano. Ela o bloqueou com o braço, da forma com que lhe fora ensinado, e enfiou a estaca na palha. Mas o boneco continuava voltando, voando no sistema de roldanas que King havia montado, até que a empurrou, fazendo-a cair estatelada no chão. E você está morta, anunciou ele. Ai, droga, enfiei a estaca. Errou o coração, ruiva. Ele ficou de pé por cima dela, enorme e implacável. Quantas chances você acha que vai ter? Se não consegue dar conta do que está na sua frente, como vai pegar os 3 que virão pelas costas? Está bem, está bem. Ela se levantou. Ignorou o ocorrido. Vamos fazer de novo. Esse é o espírito. Ela repetiu e repetiu, até detestar o boneco de palha com a mesma força que detestava sua professora de história no 9º ano. Contrariada, girou, pegou uma espada com as 2 mãos e cortou o boneco em pedaços. Quando terminou, nada se ouvia, exceto sua própria respiração, pesada, e a risada abafada de Larkin. Ok, King esfregou o queixo. Acho que o filho da mãe está morto. Larkin, você pode fazer outro? Deixa eu te perguntar uma coisa, ruiva. Podes perguntar. Por que cargas d'água você não espatifou o boneco usando mágica? Mágica requer foco e concentração. Achei que poderia usar um pouco dos dois numa luta. Achei. Mas fiquei muito mais ligada em manejar a espada e a estaca, principalmente porque não estou acostumada com nenhuma das duas. Se eu não tivesse concentrada, poderia ter mandado minha própria arma pelos ares e errar o alvo. Este é o ponto em que irei trabalhar. Ela correu os olhos pelo local, a fim de se certificar de que Hoyt não estava em nenhum lugar onde pudesse ouvir. Normalmente preciso de ferramentas, feitiços, certos rituais. Posso fazer isso, ela abriu a palma da mão, concentrou-se e materializou uma bola de fogo. Curioso, King a cutucou com o dedo e o recolheu todo queimado, chupando em seguida. Que diabo de truque! O fogo é um elemento básico da natureza, como o ar, a terra e a água. Mas, se eu surgir com isso durante uma batalha e jogar contra um inimigo, o fogo poderá atingir um de nós por engano, ou 2. King analisou a bola chamejante com os olhos estranhos.
é como apontar uma arma se você não sabe atirar. Não dá para ter certeza de que quem vai receber o tiro. Ou se você vai acabar acertando a porra do próprio pé. É por aí. Ela desaparecer a bola de fogo. Mas é bom ter este recurso como reserva. Vá em frente e tire um descanso, Ruiva, antes que você machuque alguém. Sem discussão. Ela foi para dentro da casa com a intenção de tomar uma garrafa de água e preparar alguma coisa para comer. Quase atropelou Cian. Eu não sabia que você já estava de pé. Ele se afastou, recuando do sol, que era filtrado pelas janelas, e Glina viu que ele tinha uma visão completa das atividades ao ar livre. O que está achando? Como estamos indo? Se eles atacassem agora, comeriam vocês como se fossem frangos no piquenique. Eu sei. Somos desajeitados e não é qualquer sentimento de união. Mas vamos melhorar. Vão precisar. Bem, você está esbanjando alegria e palavras de encorajamento essa tarde. Estamos praticando há mais de 2 horas e nenhum de nós está acostumado com esse tipo de coisa. Larkin é o mais próximo que King conseguiu de um guerreiro e ainda está verde. Cian simplesmente olhou-a. Ou amadurece ou morre. Cansaço era uma coisa, pensou ela, e daria conta do suor e do esforço, mas agora estava para lá de ofendida. Já é muito difícil fazer o que estamos fazendo, ainda mais quando um de nós é um completo idiota. É este seu termo para realista? Para o inferno com suas piadinhas e você também. Ela atravessou a cozinha com passos furiosos, jogou algumas frutas, pães e garrafas de água numa cesta e a levou para fora, ignorando Cian ao passar por ele. Do lado de fora, largou a cesta em cima da mesa que King levara para depositar as armas. Comida! Larkin precipitou-se como um homem faminto. Abençoada sejas tu, a sola de teus pés, Glina. Eu estava ficando cada vez mais fraco. Isso porque com certeza faz 2 horas que você não enche a pança, interrompeu Moira. O Senhor das Trevas não acha que a gente esteja dando duro e nos igualou a frangos num piquenique para vampiros. Glina pegou uma maçã e a mordeu. Sugiro que a gente mostre algo diferente para ele. Deu outra mordida e virou-se bruscamente na direção do novo boneco de palha. Concentrou-se, visualizou e atirou a maçã. Ela voou para o boneco e, no meio do trajeto, transformou-se em uma estaca, e esta estaca perfurou o tecido de palha. Ah, isso foi ótimo, murmurou Moira. Foi brilhante. Às vezes, o mau humor dá impulso à magia. A estaca escorregou de novo e espatifou-se no chão, em forma de maçã, e ela lançou um olhar para Hoyt. Um ponto a ser trabalhado. Precisamos de algo que nos una, que nos mantenha juntos, disse mais tarde a Hoyt. Estava na torre, esfregando bálsamos nos hematomas, enquanto ele olhava as páginas de um livro de feitiços. Os times usam uniformes, ou então hinos de guerra. Hinos? Agora devemos cantar? Ou quem sabe encontrar um arpista? Sarcasmo, pensou ela. Era algo que irmãos dividiam, assim como olhares. Precisamos de alguma coisa. Olhe para nós. Até mesmo agora, você e eu aqui, Moira e Larkin juntos lá fora, King e Cian na sala de treinamento, bolando novos sacrifícios para todos nós. É bom e saudável ter um time dividido em times menores, cada um trabalhando em seus próprios projetos, só que nós ainda não nos tornamos um time. Então, puxamos a harpa e começamos a cantar? Temos trabalho sério a fazer, Glina. Você não está acompanhando meu raciocínio. Paciência, lembrou-se. Ele havia trabalhado tanto quanto ela e estava igualmente cansado. Isso tem a ver com simbolismo. Temos o mesmo inimigo, mas não o mesmo propósito. Ela foi até a janela. Viu como as sombras haviam ficado alongadas e como o sol estava baixo no horizonte. Vai escurecer logo. Seus dedos buscaram o pingente. Foi quando lhe ocorreu, tão simples, tão óbvio. Você estava procurando um escudo para Cian, porque ele não pode sair durante o dia. Mas e quanto a nós? Não podemos arriscar sair depois do pôr do sol. E mesmo aqui dentro, sabemos que ela pode nos pegar.
penetrar em nós. E quanto ao nosso escudo, Hoyt, o que nos protege dos vampiros? A luz. Claro, claro, mas um símbolo, uma cruz. Precisamos fazer cruzes e adicionar magia a elas. Não apenas escudos, Hoyt, mas armas. Ele pensou nas cruzes que Morrigan lhe dera para proteger sua família, mas os seus poderes, mesmo combinados com os de Glina, ainda eram muito menores do que os dos deuses. Ainda assim, prata, resmungou ele, prata seria melhor. Com jaspe vermelho para proteção noturna. Precisamos de um pouco de alho e sálvia. Ela começou a vasculhar a caixa de ervas e raízes desidratadas. Vamos começar a fazer a poção. Pegou um de seus livros e começou a folheá-lo. Tem alguma ideia de onde podemos conseguir a prata? Sim. Ele a deixou. Desceu ao primeiro andar da casa e para o que era agora a sala de jantar. As mobílias eram novas para ele, pelo menos. Mesas de madeira escura e pesada, cadeiras com espaldar alto e trabalhos de entalhe. As cortinas que cobriam as janelas eram verdes escuras, como as sombras da floresta, e feitas de uma seda espessa e pesada. Havia obras de arte, todas elas cenas noturnas da floresta, clareiras e rochedos. Até mesmo ali, pensou ele, seu irmão ansiava pela luz. Ou será que preferiu o escuro, mesmo nas pinturas? Armários altos de cozinha, com suas portas de vidro fosco, em alto relevo, continham cristais e cerâmicas nos mais belos tons. Bens, pensou ele, de um homem de posses e posição social, que tinha eternidade para colecioná-los. Será que alguns desses bens tinham significado para Cian? Como tantos, com tantos haveres, será que algum deles importava? Em cima do armário mais largo ficavam 2 candelabros altos de prata, e Hoyt perguntou-se se eles teriam importância, ou, pelo menos, se algum dia tiveram. Haviam sido de sua mãe. Levantou um deles e viu a imagem da mãe, cristalina como a água em um lago, sentada no tear, fiando, cantando umas de suas canções antigas que adorava enquanto batia o pé para marcar o ritmo. Usava um vestido azul, um véu e estampava tranquilidade e juventude no rosto, um contentamento silencioso que a encobria como seda macia. Hoyt percebeu que a mãe tinha o corpo pesado por conta do bebê que carregava no ventre. Não, corrigiu-se, pesado por conta dos bebês que carregava no ventre. Ele e Cian. E sobre a cômoda, abaixo da janela, ficavam os 2 candelabros. Eles foram um presente de meu pai no dia do meu casamento, e dentre todos eles, o de que mais gostei. Um será seu, o outro do teu irmão, e assim este presente será passado para a frente, e quem o deu será lembrado cada vez que a vela for acesa. Hoyt sentiu-se reconfortado por não precisar de nenhuma vela para se lembrar dela, mas o candelabro pesou em sua mão quando ele o levou para a torre. Glina ergueu os olhos do caldeirão no qual misturava as ervas. Nossa, é perfeito! E lindo! Que pena derretê-lo! Abandonou o trabalho para dar uma olhada mais de perto. É pesado e antigo, acho eu. Sim, é muito antigo. Ela entendeu e sentiu uma pontada no coração. Foi de sua família? O rosto e a voz dele foram ficando inexpressivos. Era para ser meu. E assim é agora. Ela quase lhe disse para procurar outra peça, uma que não significasse tanto para ele, mas engoliu as palavras, achou que entendia por que havia feito aquela escolha. Era preciso ter custo. A magia pediu um preço. O sacrifício que você está fazendo vai fortalecer o feitiço. Espere um instante. Ela puxou um anel do dedo médio, da mão direita. Era de minha avó. Não é necessário. Sacrifício pessoal, seu e meu. Estamos pensando em algo bem grande. Preciso de algum tempo para escrever o feitiço. Nada nos meus livros está exato, portanto vamos precisar improvisar. Quando Larkin parou à porta, estavam os 2 mergulhados nos livros. Ele correu os olhos pelo quarto e permaneceu do lado de fora. Mandaram-me vir buscá-los. O sol já se pôs e vamos começar os treinos da noite. Diga a Cian que vamos descer assim que acabarmos, disse Glina. Estamos no meio de um trabalho.
Direi, mas acho que ele não gostará de ouvir. Larquim fechou a porta e os deixou. Estou quase conseguindo. Vou desenhar a forma que acho que elas deverão ter, e então nós dois as visualizaremos. Reut, é preciso que seja puro, disse a si mesmo, feito com fé, tanto quanto com magia. Ela o deixou prosseguir e começou a delinear o esboço. Simples, pensou, e tradicional. Olhou ao redor, viu que Reut estava parado, os olhos fechados, reunindo o poder, deduziu ela, e organizando os pensamentos. Um rosto tão sério e no qual aprendera a confiar completamente, percebeu. Parecia que desde sempre conhecera seu rosto, assim como o som de sua voz, sua cadência. Não obstante, o tempo que havia tido era curto, assim como o tempo que teriam não seria mais do que um punhado de grãos de areia numa ampulheta. Se ganhassem? Não. Quando? Quando ganhassem? Ele voltaria para sua época, para sua vida, para seu mundo, e ela para o dela. Mas nada jamais seria o mesmo, e nada jamais preencheria de fato, o espaço que ele deixaria para trás. Reut. Os olhos dele estavam diferentes quando se voltaram para os dela, mais profundos e mais escuros. Ela lhe empurrou o esboço. Vai servir? Ele o levantou e analisou. Vai, mas ainda tem isso. Pegou o lápis da mão dela e acrescentou algumas linhas na base comprida da cruz celta que ela havia desenhado. O que é isso? Uma inscrição em Ogã. Escrita antiga. Sei o que é Ogã. O que diz aí? Diz luz. Ela sorriu e concordou. Então está perfeito. Aqui está o feitiço. Ele me parece apropriado. Reut o pegou e olhou para Glina. Rimas? É como eu trabalho, como lido com o assunto. E também quero formar um círculo. Vou me sentir melhor com um círculo. De acordo, Reut levantou-se para formá-lo junto com ela. Glina fez uns rabiscos nas velas com as facas de cabo branco e observou Reut acendê-las. Faremos o fogo juntos, estendeu-lhe a mão. O poder subiu, adejando pelo braço dela, chegando ao seu coração, e o fogo, puro e esbranquiçado, ardeu a alguns centímetros do chão. Ele ergueu o caldeirão e o pôs em chamas. Prata antiga, prata luminosa. Pôs o candelabro dentro do caldeirão. Derreta nesta luz aquosa. Na torre do feiticeiro viemos ter, continuou Glina, adicionando o jaspe e as ervas, para acender teu fogo e liberar teu poder. Jogou o anel da avó dentro do caldeirão. Mágicas do céu e do mar, da terra e do ar. A ti chamamos para nos ajudar. Como servos, pedimos teu consentimento e tua bênção durante o experimento. O dever aceitamos com o corpo, mente e coração. Das trevas livraremos a terra com nossas próprias mãos. Por ti chamamos 3 vezes. Proteja os que te servem com altivez. Que esta cruz brilhe dia e noite. Assim que entoaram o último verso, 3 vezes 3, uma fumaça prata subiu do caldeirão e as chamas esbranquiçadas por baixo dela ficaram mais brilhantes. E ela se sentiu invadida pela luz, pela fumaça e pelo calor, assim que sua voz elevou-se junto com a dele. Através da fumaça, Glina viu os olhos de Reut, somente os olhos dele, cravados no seu. Seu coração, sua barriga, sentiu algo esquentar e crescer, mais forte e mais potente do que qualquer coisa que já tivesse conhecido. Algo que foi subindo dentro dela, ao mesmo tempo que, com a mão livre, Reut atirava o que restava do pó de jaspe dentro do caldeirão. A cruz de prata, um escudo será. Que assim seja. Amém. O quarto explodiu em luz, e a forma da explosão sacudiu as paredes, o chão. O caldeirão tombou, espirrando o líquido prateado nas chamas. A força quase jogou Glina ao chão, mas os braços de Reut a seguraram. Ele girou o corpo para proteger o dela das labaredas súbitas e do vento uivante. Reut viu a porta se abrir. Por um instante, Cian foi emoldurado pela porta, mergulhado naquela luz indescritível, e então desapareceu. Não, não. Puxando Glina com ele, Reut quebrou o círculo. A luz encolheu sozinha, engolindo-se, e desapareceu com um estrondo digno de um trovão. Em meio
A campainha que soava em seus ouvidos, ele julgou ter ouvido um grito. Cian estava prostrado no chão, sangrando, a camisa parcialmente queimada e ainda exalando fumaça. Hoyt caiu de joelhos, os dedos procurando uma pulsação, até se lembrar de que não encontraria nenhuma. Qualquer que fosse o caso. Meu Deus, meu Deus! O que foi que tu fez? Ele está seriamente queimado. Tire a camisa dele. A voz de Glina saiu fresca como água e igualmente calma. Com cuidado. O que aconteceu? Que diabo você fez? King empurrou Hoyt para o lado. Filha da puta! Caim, Jesus Cristo! Estávamos terminando um feitiço. Ele abriu a porta. Havia luz. Não foi culpa de ninguém. Larkin, continuou Glina. Ajude o King a levar o Cian para o quarto dele. Já estou indo para lá. Tenho coisas que poderão ajudar. Ele não está morto, Hoyt disse baixinho, olhando para o irmão. Ele não está morto. Não está morto, repetiu Glina. Posso ajudá-lo. Sou uma boa curandeira. É uma das minhas especialidades. Vou te ajudar. Moira entrou e pressionou o corpo contra a parede assim que King e Larkin levantaram Cian. Tenho alguns conhecimentos na área. Ótimo, vá com eles. Vou pegar as minhas coisas. Hoyt, posso ajudá-lo? O que nós fizemos? Hoyt olhava desesperado para as mãos, embora elas ainda vibrassem por conta do feitiço. Sentia-as vazias e inúteis. Foi mais forte de qualquer outra coisa que eu já tenha feito. Falaremos sobre isso mais tarde. Ela o segurou pela mão e o puxou para dentro do quarto da torre. O círculo estava queimado no chão, um anel branco e puro. Em seu centro cintilavam 9 cruzes de prata, com um disco de jaspe vermelho na interseção. 9. 3 vezes 3. Pensaremos sobre tudo isso mais tarde. Acho que, por enquanto, podemos deixá-las aí. Seja lá, sei lá, deixá-las descansando. Ignorando-a, Hoyt atravessou o círculo e pegou uma delas. Está fria. Ótimo, muito bom. Sua mente já estava em Cian e no que teria que ser feito para ajudá-lo. Pegou a caixa. Preciso descer, fazer o que puder por ele. Não foi culpa de ninguém, Hoyt. 2 vezes agora. Por 2 vezes eu quase o matei. A culpa é tanto minha quanto sua. Vem comigo? Não. Ela começou a falar, então sacudiu a cabeça e saiu apressada. No quarto enorme e sofisticado, o vampiro estava deitado na cama larga. Seu rosto era como o de um anjo malvado, pensou Moira. Ela mandou os homens saírem para buscar água, ataduras e, principalmente, para desobstruir o quarto. Agora estava a sós com o vampiro, que se encontrava deitado na cama larga, imóvel como um cadáver. Não sentiria nenhuma batida cardíaca sequer, caso encostasse a mão em seu peito. Não havia inspiração para embaçar seu copo, caso levasse aos seus lábios, e da mesma forma ele não teria qualquer reflexo. Havia lido essas coisas e outras mais. Ainda assim, ele lhe salvara a vida, e Moira lhe devia um favor por isso. Ela foi para o lado da cama e usou um pouco do que conhecia de mágica para tentar refrescar sua pele queimada. Um sentimento de desconforto surgiu e foi reprimido. Jamais vira uma pele tão queimada. Como alguém, alguma coisa, poderia sobreviver a tais ferimentos? Os olhos dele se abriram rapidamente. O olho de um azul severo. As mãos dele se fecharam em torno do pulso de Moira. O que está fazendo? Estás ferido. Ela odiou ouvir o tremor na própria voz, mas o medo que sentia ali, a sós com ele, era enorme. Foi um acidente. Estou esperando por Glina. Iremos te ajudar. Fique quieto. Ela viu o momento em que a dor surgiu, e um pouco de suor, de tremor desapareceu. Fique quieto, posso aliviar um pouco da dor. Você não prefere que eu arda no inferno? Não sei. O que sei é que não quero ser eu a te mandar para lá. Eu não teria tido coragem de te acertar com a flecha ontem à noite. Sinto-me constrangida se te fiz acreditar que faria isso. Devo minha vida a ti. Vá embora e ficaremos quites. Glynn está vindo. Está refrescando um pouco? Ele apenas fechou os olhos e secou. Seu corpo tremeu. Preciso de sangue. Bem, o meu não terás. Não estou assim tão grata.
Ela julgou ter visto os lábios dele se erguerem no menor dos sorrisos. Não quero seu sangue, mas posso apostar que é saboroso. Sian precisava recuperar o fôlego que a dor lhe tirava. Na maleta, do outro lado do quarto, a maleta preta com alça prateada. Preciso de sangue para... Apenas preciso. Ela o deixou para abrir a maleta. Em seguida, conteve a repulsa quando viu as sacolas transparentes contendo líquido escuro. Traga aqui. Jogue e saia correndo. Qualquer coisa, mas preciso dele agora. Ela o levou rapidamente e ficou observando o esforço que Sian fez para se sentar, para rasgar a sacola com as mãos queimadas. Sem nada dizer, Moira pegou uma delas e a abriu, desperdiçando um pouco de sangue. Desculpe. Ela reuniu forças e o abraçou, usando a mão livre para levar a sacolinha aos seus lábios. Sian a observava enquanto bebia, e ela tentou lhe retribuir o olhar sem esmorecer. Quando Sian terminou, Moira abaixou-lhe novamente a cabeça e foi ao banheiro à procura de uma toalha. Com ela, limpou-lhe a boca e o queixo. Pequena, mas corajosa, não é? Ela percebeu sarcasmo em sua voz e o retorno de um pouco de sua força. Não tive escolha por seres quem é. Eu não tive escolha por ser quem sou. Ela recuou quando Glina entrou apressada no quarto. Capítulo 11. Quer alguma coisa para dor? Glina umedeceu um paninho leve com bálsamo. O que você tem aí? Várias coisas. Ela pousou gentilmente o pano no peito dele. Estou tão aborrecida, Sian. Nós deveríamos ter trancado a porta. Uma porta trancada não teria me impedido de entrar, não na minha própria casa. Vocês deviam tentar colocar uma placa na próxima vez, algo do tipo: sai fora. Eu sei, desculpe. Eu sei disso. Isso vai passar num minuto. Uma placa? Continuou ela, a voz baixa e macia enquanto trabalhava. Algo do tipo: magia inflamável, mantenha a distância? Não iria fazer mal nenhum. Ele sentia a queimadura não somente na pele, mas nos ossos, como se a explosão tivesse ocorrido tanto dentro quanto fora dele. Que diabos vocês estavam fazendo lá dentro? Mais do que qualquer um de nós estava esperando. Moira, por favor, umedeça mais um pedaço de pano. Sian? O quê? Simplesmente olhou para ele, no fundo de seus olhos, as mãos pairando por cima da pior das queimaduras. Sentiu o calor, mas não um alívio. Isso não vai funcionar, a não ser que você permita, disse a ele. A não ser que você confie em mim e deixe fluir. Um preço alto por um momento de alívio. Ainda mais você sendo parte do que me colocou nessa situação. Por que ela iria te machucar? Moira continuou a umedecer o pano. Ela precisa de ti. Todos nós precisemos, gostemos ou não. Um minuto, pediu Glena. Me dê um minuto. Quero ajudar. Você precisa acreditar. Acreditar em mim. Olhe para mim, para dentro dos meus olhos. Isso, assim. Então veio o esperado. Calor, alívio, calor, alívio. E isso, assim, está melhor. Está um pouquinho melhor, não está? Ela havia tomado a dor para si, percebeu ele. Um pouco da queimação, só por um instante. Ele não se esqueceria disso. Um pouco. É, um pouco, obrigado. Glina aplicou mais com pressa e virou-se para a caixa de medicamentos. Vou só limpar os cortes e cuidar dos hematomas. Depois te dou alguma coisa para ajudar a relaxar. Não estou querendo relaxar. Glina voltou-se novamente para ele e sentou-se devagar na cama, com a intenção de limpar os cortes no rosto. Aturdida, pôs os dedos em suas faces, virando-lhe o rosto para os lados. Achei que estava pior. Estava. Eu me curo rápido na maioria das coisas. Bom para você. Como está a visão? Ele virou os belos olhos azuis para ela. Estou te vendo muito bem, Ruiva. Você poderia ter tido uma concussão cerebral. Vampiros podem sofrer concussões? Acredito que sim, disse ela antes que ele pudesse responder. Tem queimadura em mais algum lugar? Ela começou a baixar o lençol
e então lhe lançou um olhar malicioso. É verdade o que dizem sobre os vampiros? Isso o fez rir e gemer alto quando a dor voltou. Um mito. Somos da mesma forma que éramos antes da transformação. Fique à vontade para ver com os próprios olhos. Mas não estou ferido nessa região. O clarão me pegou em cheio no peito. Então vamos preservar a sua modéstia e as minhas fantasias. Quando ela lhe tomou a mão, o sorriso sumiu do rosto de Cian. Achei que tínhamos te matado. O Hoyt também. Agora ele está sofrendo. Ah, ele está sofrendo, é? Talvez queira trocar de lugar comigo. Você sabe que ele trocaria, independentemente de como você sinta ou deixe de se sentir com relação a ele. Ele te ama. Não consegue deixar de amar e não teve o mesmo tempo que você para esquecer o que é amar um irmão. Deixamos de ser irmãos na noite em que eu morri. Não, não deixaram. E se você acredita nisso, está enganado. Ela se levantou da cama. Fiz o que pude para te deixar mais confortável. Volto daqui a 1 hora para trabalhar mais um pouquinho com você. Ela recolheu seus pertences. Moira saiu do quarto antes dela e a aguardou. O que o deixou assim? Não sei muito bem, mas precisa saber. É uma arma poderosa contra os outros da mesma espécie. Podemos usá-la. Não estávamos controlando. Não sei se conseguiremos controlar. Se conseguissem, Moira insistiu. Glina abriu a porta que dava para o próprio quarto e entrou com sua caixa. Não estava pronta para voltar à torre. Até onde posso dizer, foi o feitiço que nos controlou. Foi algo imenso e poderoso, poderoso demais para um de nós conseguir segurar. Mesmo juntos, e olha que estávamos mais unidos do que eu jamais estive com alguém, não podemos controlar. Foi como se estivéssemos dentro do sol. O sol é uma arma, mas, se você não sabe usar a arma, pode acabar cortando tanto a própria mão quanto a de qualquer outra pessoa. Então, se aprende a usá-la. Glina abaixou-se até a cama e esticou a mão. Estou tremendo, disse ela, observando a mão balançar. Há lugares dentro do meu corpo que eu não sabia que tremia como a minha mão. E aqui estou eu, te atormentando. Desculpa. Parecias tão serena, tão calma enquanto cuidavas do vampiro. Ele tem nome, Cian. Comece a usá-lo. Moira virou a cabeça para trás, como se tivesse levado um tapa, os olhos arregalados ao ouvir o tom de voz cortante de Glina. Sinto muito pela sua mãe, de verdade, mas não foi ele que a matou. Se ela tivesse sido assassinada por um homem loiro de olhos azuis, você sairia por aí odiando todos os louros de olhos azuis? Não é a mesma coisa. Sequer chega perto de ser a mesma coisa. Chega perto, sim, principalmente na nossa situação. Uma teimosia pura e simples endureceu o rosto de Moira. Eu o alimentei de sangue e usei o pouco que sabia de magia para acalmá-lo. Eu te ajudei a cuidar das queimaduras dele, e isso deveria bastar. Não basta. Espere, disse Glina com voz de comando assim que Moira deu as costas para sair. Apenas espere. Estou tremendo mesmo e ficando irritada por causa disso. Apenas espere. Se pareci calma antes, e porque é assim que as coisas funcionam comigo. Primeiro eu seguro a onda, depois cai aos pedaços. Esta é a parte de que cai aos pedaços do nosso programa. Mas o que eu disse procede, Moira. Assim como o que você disse lá dentro. Nós precisamos dele. Você vai ter que começar a pensar nele e a tratá-lo como uma pessoa, e não como uma coisa. Eles a despedaçaram. Os olhos de Moira encheram-se de lágrimas à medida que sua defesa desafiadora foi desmoronando. Mas não. Ele não estava lá, não teve participação, e ergueu sua espada por mim. Eu sei disso, mas não consigo sentir. Bateu com a mão no coração. Não consigo sentir, continuou ela. Não me deixaram chorar a morte dela. Não me deram tempo para chorar a morte de minha própria mãe. E agora estou aqui. E só dor e raiva, só sangue e morte. Não quero carregar esse fardo. Estou longe de meu povo, de tudo que conheço. Por que estamos aqui? Por que fomos incumbidos dessa missão? Por que não há respostas? Não sei. O que é
Mais uma resposta que não diz nada. Sinto muito, muitíssimo pela sua mãe, Moira, mas você não é a única que sofre e sente raiva, nem a única que está fazendo perguntas e querendo que as respostas estejam na vida que conhece. Um dia tu irás voltar. Eu não poderei voltar. Ela abriu a porta num rompante e saiu. Perfeito, simplesmente perfeito. Glina afundou a cabeça nas mãos. No quarto da torre, Hoyt colocou cada cruz sobre um pedaço de linho branco. Elas estavam frias ao tato, e embora o metal tivesse perdido um pouco de seu brilho, a luz ainda reluzia o suficiente para lhe ofuscar os olhos. Pegou o cadeirão de Glina. Estava todo queimado. Duvidava que pudesse ser usado de novo. Perguntou-se se era para ser assim. As velas que ela havia rabiscado e acendido não eram mais do que poças de cera no chão. O lugar precisaria de uma limpeza. O quarto inteiro precisaria de uma faxina antes de qualquer outra mágica fosse feita ali. O círculo estava marcado no chão. Um anel fininho, branco puro, e o sangue de seu irmão manchava o piso e as paredes do lado de fora da porta. Sacrifício, pensou ele, havia sempre um preço a pagar pelo poder. O candelabro que ganhara de presente da mãe e o anel que Glina ganhara da avó não haviam sido suficientes. A luz queimara com muita intensidade e fulgor, com bastante calor, e ainda assim não queimara a sua pele. Ele levantou a mão e examinou-a, sem marcas. Trêmulos ainda, teve que admitir, mas sem marcas. A luz o preenchera, mas não o consumira. Ela o unira de tal forma a Glina que fora quase como se ele tivesse se tornado uma pessoa só, uma única força, uma força poderosa e fantástica, e que saíra rodopiando como a fúria dos deuses para cima de seu irmão. Derrubara a outra metade sua enquanto o feiticeiro conduzia os raios. Agora sentia-se vazio, oco. O que quer que ainda lhe restasse de poder era como chumbo, pesado e frio, e esse chumbo ainda estava coberto por uma camada grossa de culpa. Nada a ser feito agora, nada a ser feito, a não ser pôr em ordem no quarto novamente. Hoyt ocupou-se e acalmou-se com as tarefas básicas. Quando King precipitou-se pelo quarto, ele ficou parado, os braços ao lado do corpo, levando o soco que viu chegando e que lhe acertou em cheio o rosto. Teve um momento para pensar que aquilo era o mesmo que ser atingido por um ariete, enquanto era lançado de costas contra a parede. Então simplesmente escorregou, como uma massa sem ossos até o chão. Levanta! Levanta, seu filho da puta! Hoyt cuspiu sangue. Sua visão vacilou, de forma que ele viu vários gigantes negros em pé acima dele, com punhos cerrados que mais pareciam dois pernis. Ele apoiou uma das mãos na parede e subiu, se arrastando até ficar de pé. O ariete o atingiu de novo. Desta vez, sua visão ficou vermelha, preta, tremeu debilmente até ficar cinza. A voz de King soou fraca em seus ouvidos, mas ele fez força para obedecer o comando de reagir. Um flash de luz surgiu no meio do cinza, um fluxo de calor no meio da dor gelada. Glina entrou voando na torre. Não se deu ao trabalho de dar um empurrão em King, mas sua cotovelada em sua barriga depois praticamente jogou-se para cima de Hoyt para protegê-lo. Pare com isso. Saia de perto dele, seu idiota. Ah, Hoyt, seu rosto. Vá embora. Ele mal pôde resmungar as palavras e sentiu uma dor violenta no estômago ao empurrá-la e tentar levantar-se de novo. Isso. Vem dar um soco, vamos. King abriu os braços e empinou o queixo. Vou te dar um soco de vantagem. Que nada. Vou te dar 2 socos de vantagem, seu filho da puta miserável. Isso é mais do que você deu pro Cian. Então ele morreu. Saia de perto de mim, Hoyt empurrou Glina. Vá em frente, disse a King. Termine logo com isso. Embora permanecesse com os punhos cerrados, King abaixou-os alguns centímetros. O homem mal conseguia ficar de pé, e o sangue escorria de seu nariz e de sua boca. Um dos olhos já estava fechado de tão inchado, e lá estava ele, cambaleante, esperando para receber outro golpe. Ele é estúpido ou é só maluco? Nenhum dos dois, rebateu Glina. Está achando que matou o irmão. Por isso vai ficar de pé aí.
de pé e deixar você bater nele até matá-lo, porque está culpado, tanto quanto você está o culpando. E os dois estão errados. O Cian não está morto. Hoyt, ele vai ficar bem. Está descansando. Só isso, está descansando. Não morreu? Você não conseguiu. E não vai ter uma segunda chance. Ai, pelo amor de Deus! Helena virou-se para King. Ninguém tentou matar ninguém. Sai da frente, Ruiva. King sinalizou com o polegar. Não estou querendo te machucar. Por que não? Se ele é responsável, também sou. Estávamos trabalhando juntos. Estávamos fazendo o que viemos fazer aqui, droga. O Cian é que entrou na hora errada. Esta é a pura e trágica verdade. Se o Hoyt pudesse e quisesse machucá-los desse jeito, você acha que estaria aqui na sua frente? Ele já teria te apagado só com a força do pensamento, e eu o ajudaria. King semicerrou os olhos de cores distintas e apertou a boca, mas os punhos fechados permaneceram ao lado do corpo. E por que não ajuda? Porque isso é contra tudo o que somos. Não dá para você entender, mas, a não ser que seja burro feito pedra, deveria perceber que qualquer que seja o caminho, o carinho e a lealdade que sente por Cian, o Hoyt também sente. E sente isso desde o dia que nasceu. Agora dá-o fora daqui. Vai! King abriu os punhos, esfregou-os nas calças. Vai ver, eu estava errado. O que agora não adianta nada. Vou dar uma olhada no Cian. Se eu não ficar satisfeito, volta aqui para acabar o que começou. Ignorando em sua saída, Glina virou-se para tentar aliviar um pouco o infortúnio de Hoyt. Vem cá, você precisa se sentar. Poderias me deixar só? Não, não poderia. Em resposta, Hoyt simplesmente abaixou-se até o chão. Resignada, Glina foi buscar com pressas e derramou água de um jarro em uma tigela. Parece que vou passar a noite limpando sangue. Ela se ajoelhou ao lado dele, umedecendo-a com pressa e removendo delicadamente o sangue de seu rosto. Eu menti. Você é um tolo. Um tolo em ficar aqui parado, deixando o cara te bater. Um tolo por se sentir culpado e covarde também. Os olhos dele, ensanguentados e inchados, dirigiram-se para os dela. Tenhas cuidado com as palavras. Covarde, repetiu, a voz ríspida por conta do choro preso na garganta. Por ficar aqui com pena de si mesmo, em vez de descer e ajudar, em vez de descer e ver o estado do seu irmão, que não é tão pior do que o estado que você se encontra agora. Não estou com humor para ficar te ouvindo, me espetar com palavras ou ficar de meneios à minha volta. Ele afastou as mãos dela. Está bem, está muito bem. Ela jogou com pressa de volta a tigela, pingando água no chão. Então pode se cuidar sozinho. Estou cansada de todos vocês. Um bando de mórbidos, cheios de autopiedade, uns inúteis, se quer saber, a sua Morrigan errou feio ao escolher este grupo. Mórbidos, cheios de autopiedade, inúteis, esqueceste a parte que te cabe neste grupo, caturra. Ela inclinou a cabeça. Este é um termo fraco e antiquado. Hoje em dia simplesmente dizemos ranheta. Tua pátria, tua língua. Tem razão. Enquanto você fica aí lamuriando, deveria parar um minutinho para olhar para isto aqui. Fizemos uma coisa extraordinária esta noite. Ela gesticulou para as cruzes de prata sobre a mesa. Algo mais extraordinário do que qualquer outra coisa que eu já tenha experimentado. O fato de que fizemos isso aqui, de que conseguimos fazer, deveria, de certa forma, pôr este grupo ridículo unido. Mas, em vez disso, estamos todos reclamando, cada um no seu canto. Portanto, acho que a mágica e o momento foram perda de tempo. Ela saiu a passos largos no exato instante em que Larkin subia calmamente as escadas. O Cian está levantando. Diz que já perdemos muito tempo e que vamos ter 1 hora extra de treino hoje à noite. Diga a ele que nem fudendo. Larkin piscou. Em seguida esticou a cabeça até onde a escada fazia a curva, para espiá-la descendo. Com certeza, esta é uma boa resposta, disse ele bem baixinho. Espiou para dentro do quarto da torre e viu Hoyt sentado no chão, sangrando. Mãe de Cristo, foi ela que fez isso? Hoyt franziu a testa e concluiu que sua punição pelo feito daquela noite ainda não havia chegado totalmente ao fim.
Não, pelo amor de Deus. Eu me pareço com alguém que apanha de mulher? Ela me dá a impressão de ser poderosa. Embora ele preferisse ficar afastado das áreas da magia, não conseguia deixar o homem estirado ali. Assim foi até Reut. Estava e abaixou-se. Bem, isto está um horror, não é mesmo? Estás ficando com os olhos roxos. Bolas. Poderias me dar uma mão? De boa vontade, Larquim ajudou-o a se levantar e lhe ofereceu o ombro como apoio. Não sei que diabo está acontecendo, mas Glina está bufando e a Moira está trancada no quarto. O Cian parece ter concentrado a fúria de todos os deuses, mas já saiu da cama dizendo que iremos treinar. O King abriu uma garrafa de uísque e eu estou pensando em me unir a ele. Reut passou levemente os dedos pelos malares e assoviou quando a dor irradiou pelo rosto. Não está quebrado, o que já é uma sorte. Ela deve ter feito alguma coisa a mais para ajudar, em vez de ficar só me martelando a cabeça com sermões. As palavras são as armas mais afiadas de uma mulher. A julgar por tua aparência, também poderias tomar aquele uísque. Poderia. Reut apoiou a mão na mesa e rezou para que conseguisse recuperar o equilíbrio. Faça o que for possível, Larquim, para reunir todos na área de treinamento, que eu logo estarei lá. Estou achando isso tudo muito arriscado, mas tudo bem. Tentarei usar a graça e a doçura com as damas. Ou elas irão se apaixonar ou me darão um chute nos colhões. Elas não lhe chutaram os colhões, mas também não foram de boa vontade. Moira estava com as pernas cruzadas em cima da mesa, os olhos inchados de tanto chorar aborrecida. Glina estava emburrada num canto, com uma taça de vinho na mão. King estava em seu próprio canto, balançando o gelo num copo de uísque. Cian tamborilava com os dedos no braço de sua poltrona. Tinha o rosto branco feito cera, e as queimaduras que a camisa larga não escondiam arroxeadas. Um pouco de música talvez fosse bom, disse Larquim, em meio ao silêncio, do tipo que se ouve nas piras funerárias e afins. Vamos trabalhar a força e a agilidade. Cian lançou seu olhar pela sala. Até agora, ainda não vi uma quantidade decente delas em nenhum de vocês. Há algum motivo para seres tão ofensivo assim? Perguntou Moira exausta. Algum motivo para tudo isso? Para tinir espadas e trocar socos. Tu te queimaste mais do que qualquer outra pessoa que eu já tenha visto, e aqui estás, uma hora depois, de pé de novo. Se uma mágica dessa grandeza não pode te derrubar, te fazer recuar, o que poderá? Estou percebendo que você estaria mais feliz se eu tivesse virado cinzas. Muito me alegra desapontá-la. Não foi isso que ela quis dizer. Glina passou a mão pelo cabelo irritada. Você é intérprete dela agora? Não preciso de ninguém para falar por mim, Moira rebateu em seguida. E não preciso que me digam o que fazer durante todas as horas de todo o santo dia. Sei o que mata. Li nos livros. Ah, sim, você leu nos livros. Cian gesticulou para as portas. Então fique à vontade. Vá lá fora e pegue alguns vampiros. Seria melhor do que ficar rolando no chão aqui dentro, como se estivessem em circo, respondeu ela. Estou com Moira. Larquim pousou a mão no cabo da faca. Deveríamos caçá-los, afrontá-los. Nem sequer montamos guarda ou enviamos um soldado para fazer reconhecimento. Não se trata desse tipo de guerra, garoto. Os olhos de Larquim faiscaram. Não sou um garoto. E pelo que posso ver, não se trata de nenhum tipo de guerra. Você não sabe contra o que está lutando, interveio Glina. Não sei? Lutei com eles, matei 3 com minhas próprias mãos. 3 dos fracos, dos jovens. Ela não desperdiçou o que tinha de melhor com você. Cian levantou-se, moveu-se enrijecido e com óbvio esforço. Além do mais, você recebeu ajuda e teve sorte. Mas se tivesse dado de cara com um vampiro com um pouco mais de manha e habilidade, teria virado picadinho. Posso dar conta de mim mesmo. Venha dar conta de mim, vem cá. Estás ferido, não seria justo. Justiça é coisa de mulher. Se você me derrubar, vou lá fora com você. Cian gesticulou para a porta. Vamos caçar esta noite. O interesse fez os olhos de Larquim brilharem. Dá-me tua palavra? Minha palavra. Me derrube. Está bem.
Larquim aproximou-se rapidamente, então rodopiou, errando a mira. Ensaiou socos rápidos, simulou ataques, rodopiou de novo. Cian simplesmente esticou o braço, agarrando-o pelo pescoço e o levantou do chão. Você não vai querer dançar com um vampiro, disse ele, atirando o rapaz pela metade da sala. Crápula! Moira levantou-se rapidamente e correu para o lado do primo. Quase o estrangulaste. O quase é que conta. Isso era mesmo necessário? Glina pôs-se de pé e foi até onde estava Larquim para pousar as mãos em seu pescoço. Foi o garoto que pediu, comentou King, fazendo com que Glina virasse subitamente a cabeça para ele. Você não passa de um brigão, vocês dois. Estou bem, estou bem. Larquim tossiu e pigarreou. Foi um bom golpe, disse a Cian. Não te vi armado. Enquanto não conseguir ver, não sai à caça. Ele deu as costas lentamente e, abaixando-se com cuidado até a cadeira. Hora de trabalhar. Eu gostaria de pedir para que esperasses. Hoyt entrou na sala. Cian não se deu ao trabalho de olhar para o irmão. Já esperamos demais. Um pouco mais. Tenho algumas coisas a dizer. Primeiro para ti. Fui descuidado, mas tu também foste. Eu deveria ter trancado a porta, mas tu não deverias tê-la aberto. Esta casa é minha agora. Há séculos que não é mais sua. Pode ser, mas a cortesia e a cautela deveriam respeitar uma porta fechada, principalmente quando há magia sendo feita, Cian. Aguardou até os olhos do irmão se voltarem para ele. Eu não seria capaz de te fazer mal, acredite ou não, mas eu não seria. Não sei se posso dizer o mesmo. Cian gesticulou com o queixo, referindo-se ao rosto de Hoyt. Foi a sua mágica que fez isso? Foi outro resultado dela. Parece que doeu. Pois doeu. Bem, parece que isso equilibra a balança de alguma forma. E foi isso que viemos fazer aqui, equilibrar a balança. Hoyt virou-se para olhar para a sala e para todos. Discussões e ressentimentos. Estava certas, disse a Glina. Boa parte do que disseste estava correta, embora eu possa jurar que falas demais. Ah, é? Não somos unidos. Enquanto não formos, estaremos perdidos. Poderemos treinar e nos preparar durante todas as horas de todos os dias e nunca vencer. Porque isso foi o que disseste. Temos um inimigo em comum, mas não um propósito comum. O propósito é lutar contra eles, interrompeu Larquim. Lutar contra eles e matá-los, matar todos. Por quê? Porque eles são demônios. Ele também. Hoyt pousou a mão no encosto da poltrona de Cian. Mas ele luta do nosso lado e não ameaça Gael. Gael. Tu pensas em Gael? Disse ele a Moira. E pensas em tua mãe. King está aqui porque segue Cian. E eu, a meu modo, também. Cian, por que estás aqui? Porque não sigo ninguém. Você ou ela. Por que estás aqui, Glina? Estou aqui porque se eu não lutar, se eu não tentar, tudo o que temos, somos e conhecemos, cada um de nós poderá estar perdido, porque o que existe dentro de mim me diz para estar aqui, e acima de tudo, porque o bem precisa de soldados que lutem contra o mal. Isso sim, isso é que era mulher, pensou ele, e envergonhou todos os outros. A resposta, a única que existe, e só ela a conhece. Somos necessários, mais fortes do que o valor e vingança, lealdade e orgulho. Somos necessários. Será que podemos nos dar bem e fazer com que isso aconteça? Não em 1000 anos, tampouco com mais 1000 de nós para abrigar. Somos só 6, o início. Não podemos mais ser estranhos uns aos outros. Ele se afastou da poltrona de Cian, quando levou a mão ao bolso. Glina teve a ideia de fazermos um símbolo e um escudo, o símbolo de um propósito em comum. Essa unidade de propósito fez a mágica mais poderosa que já vi, mais forte do que pude conter, disse ele, relanceando para Cian. Acredito que este símbolo e escudo possam ajudar a nos proteger. Se lembrarmos que um escudo precisa de uma espada, e se usarmos os dois com um só propósito. Ele puxou as cruzes para fora do bolso, e a prata cintilou na luz. Aproximou-se de King, ofereceu uma a ele. Irás usá-la? King pôs o uísque de lado, pegou a cruz e a corrente. Analisou o rosto de Hoyt ao colocá-la em torno do pescoço. Você deveria colocar um pouco de gelo nesse olho. Seria melhor muito gelo. E tu? Esticou a cruz para Moira. Trabalharei para ser digna dela.
Ela lançou um olhar de desculpas para Glina. Fui medíocre esta noite. Todos nós fomos, Hoyt disse a ela. Larquim? Não somente por Gael, disse Larquim ao pegar a cruz. Ou não mais. E tu? Hoyt ia estender a cruz para Glina. Então aproximou-se e olhou-a nos olhos ao colocar a cruz em torno de seu pescoço. Acho que esta noite fizemos todos nós sentir vergonha. Vou tentar não fazer disto um hábito aqui. Ela pegou a última cruz e passou a corrente por cima da cabeça dele. Então, com muita gentileza, roçou os lábios na face desfigurada. Por fim, ele se virou e dirigiu-se a Cian. Se vai perguntar se eu vou usar um troço desse, está perdendo seu tempo. Sei que não podes. Sei que não és o que somos e ainda assim estou pedindo que se una a nós com esse propósito. Ele estendeu um pingente na forma de um pentagrama bem parecido com o de Glina. A pedra no centro é de jaspe, como aqui está no centro das cruzes. Não posso te dar um escudo, ainda não. Portanto, estou te oferecendo um símbolo. Irás usá-lo? Sem dizer nada, Cian esticou a mão. Quando Hoyt lhe entregou a corrente e o pingente, Cian os pegou com cautela, como se avaliasse o peso. Metal e pedra não fazem um exército, mas fazem armas. É verdade. Cian passou a corrente em volta pela cabeça. Agora, se a cerimônia acabou, será que poderíamos começar a trabalhar?